meus melhores sonhos, eu esperava chegar onde chegou esse semestre, esse ano de maneira geral, né? Eu prefiro particularmente ficar com a defesa, porque eu acho mais minucioso os ajustes. Eu virei para um parceiro meu e falei, cara, que cara maluco, mano, como é que o cara larga a economia pra fazer educação física? O cara quer passar fome. E o cara conta algumas histórias que ele vivenciou ali dentro da Roma, que você olha assim, pô, caralho, mano, que massa, né? No máximo, as meninas que estão de fora vão te achar bonita ali jogando e beleza. Depois você aproveita na noite, na hora da festa. Era muito perna, cara. Era muito perna. Então, assim, eram uns moleques muito soberbos, uma molecada que achava que já era jogador. E aí, queridão? Que isso! Tempo recorde. Porra! Feliz ano novo. Feliz ano novo, né, cara? Feliz ano novo, cara. Não tinha encontrado ainda. É isso, verdade. Feliz ano novo. Irmãozinho, De paz. pô, quando você entra no carro, Já tá começou. gravando. Já tá gravando. Já sou especialista no Já é carona. especialista de carona. Por quê? De carona da vez é muito mais que especial. Porque se já sentaram vários craques aqui que jogam em campo e nas quatro linhas, eu tô agora com um cara que comanda eles. Arthur José Aguiar Reis. É isso mesmo? Treinador do Isso Império? aí. Exatamente. Mais um ano, se Deus quiser. Mais um ano. Tá preparado pra essa resenha? Preparado. Você gosta? Você tá acostumado? Rapaz, com câmera não. Não? Pô, irmão, você nem vai... Sem câmera é mais Finge fácil. que essa câmera nem existe. Já que ele brilha fora dos campos, no comando técnico. Amém. Queria saber primeiro da infância do Arthur, nosso mister. Você é daqui de Goiânia? Você cresceu aqui? Você aprontou aqui? Nascido, crescido, criado, desde sempre. Cresci na Vila Nova, cara. Morei lá até os 10 de idade, depois mudei ali pro Bueno, pertinho de sua casa. A gente era vizinho, não sabia. Morei ali até por volta dos 28, mais ou menos. Aí na pandemia eu saí pra morar uma época sozinho, depois mudei pra Cuiabá, trabalho, voltei dividindo AP com um parceiro e agora é a segunda vez que eu tô morando fora, lá em Pires do Rio. E como é que é a vida mora no fora? Porque agora tu mora sozinho lá, né? Eu tô morando com os atletas lá. Ah, você mora com os atletas. Lá eu tô morando com os Pô, atletas. e aí, como é que é essa missão? E é uma experiência diferente pra caramba, cara. É mais bom ou mais ruim? Tem os prós e os contras, né? É bom no sentido, por exemplo, uma coisa que eu sempre percebi que faltava no meu trabalho era criar conexão com os atletas. E lá eu consegui criar essa conexão. Demorou, porque é igual você morar junto com um irmão mais novo, vamos falar, né? Porque eu não tenho idade pra ser pai dos meninos ali. Pô, o tempo inteiro tem alguém que tá fazendo merda. E ali é 40, 50 garotos morando. Tu vive um BBB 24 horas por um longo tempo. Exatamente. E aí vão acontecendo situações positivas e negativas, né? Quando tem alguma coisa errada, eu tenho que intervir. A gente às vezes acaba tendo um pouquinho de atrito, um pouco de desgaste. Mas tem um lado positivo também, de ter conversas mais pessoais, né? De estar criando um vínculo para além ali das quatro linhas. Então isso eu vejo como muito positivo e foi o que mais me agregou em termos de trabalho esse ano lá em Pires do Rio. Essa conexão que eu consegui criar com os meninos. E demorou, igual eu tava falando, né? Eu sou um pouco sistemático, e aí, tanto dentro quanto fora de campo, eu falo. Então, pegava muito no pé, tinha um nível de cobrança muito alto, e a maioria dos garotos que estavam no Império não tinham tido passagem ainda em time grande. Então, demoraram a adaptar com o nível de treino que era cobrado deles. Mas depois que veio essa adaptação e depois que eu entendi que eles não me entendiam também, comecei a ir mais leve com eles. E aí a gente foi melhorando a relação, foi evoluindo também em termos de jogabilidade e conseguimos os resultados que conseguimos, né? A gente foi vice-campeão no primeiro semestre. Segundo semestre a gente classificou com a melhor campanha da primeira fase no Sub-17, mas acabou eliminado nas quartas de final. No Sub-15 o primeiro semestre não foi tão bom, a gente classificou em quinto, caiu nas quartas de final. Mas no segundo semestre fomos eliminados na semifinal nos pênaltis, tinha classificado em terceiro e por muito pouco a gente não chegou na final, né? Poderia ter tido 2 finais aí no ano, que seria espetacular. Vamos falar ainda muito de Império, mas ainda falando sobre seu passado. Tu chegou a tentar ser jogador? Ou, cara, sei lá, ou você chegou a algum momento da sua vida, sei lá, 15 anos. Você falou, não, quero isso não. E aí depois tu começou a focar em estudo, faculdade e tal. Não foi nem questão de
de não querer, mas eu não posso falar que eu tentei porque a gente tem uma visão muito errada quando a gente tá fora do futebol, né? Eu brincava de futebol e achava que eu queria ser jogador, mas a realidade de verdade de ser jogador de futebol era muito pesada. Eu não teria coragem, igual a maioria dos meninos que estão ali com a gente tem, de sair de casa com 13, 14, 15 anos de idade para tentar ser jogador. Então eu joguei aqui em Goiânia só, fiz escolinha no Vila a vida inteira praticamente. Saí do Vila com 13 anos, fui treinar no Paulo Nunes, que na época tinha uma parceria com o Futebol Arte. Depois acabou, eu continuei mais um pouco no Futebol Arte, só que já estava no ensino médio e aí eu tinha meia bolsa de estudos num colégio particular aqui, chocava o horário de aula à tarde, de prova à tarde com horário de treino, e eu meio que tive que fazer uma escolha. E não tinha capacidade para ser jogador de futebol de verdade. Você já entendia isso? De certa forma sim, porque o nível de competitividade do jogo ele é muito alto. E eu nunca fui, digamos, fisicamente preparado e nem psicologicamente preparado para o nível de competitividade. Eu sempre... uma coisa que eu dou exemplo, às vezes eu converso com algum atleta que vem de uma condição financeira melhor. Tem gente que joga por um prato de comida, cara. Tem gente que joga pelo sonho da família. Não, eu jogava pra divertir, eu jogava pra brincar. Então, meu nível de competitividade mental nesse sentido era diferente. E fisicamente falando, eu sempre fui baixo, sempre fui franzino. Então, não conseguia competir no nível que era exigido em termos de futebol de base. Então, já tinha essa noção de que poderia vir a ser jogador? Poderia, mas não iria. Então, eu arrependo de ter largado tão novo igual eu larguei. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu insistiria mais, porque o futebol, mais do que o sonho, digamos, de se tornar jogador de futebol, cara, você se diverte, você se apaixona ali pelo dia a dia, pela convivência de vestiário, pelas amizades que você faz. A gente aprende muito dentro do futebol também. Então, nesse ponto, eu sinto um certo arrependimento de não ter insistido mais, mas não acho que viraria jogador, não. E aí tu foi estudar, tu formou na UEG. Eu primeiro fui fazer economia, cara. Vai fazer economia? Fiz economia na Federal. Fiz 3 anos de economia. E aí até tem uma história engraçada que tinha um veterano nosso lá na economia. Isso aí no primeiro período. O cara largou economia pra fazer educação física. Transferiu dentro da Federal. E eu virei pra um parceiro meu e falei: cara, que cara maluco, mano. Como é que o cara larga economia pra fazer educação física? O cara quer passar fome. Soltei essa. Aí passou 2 anos e meio, vamos falar. Eu tava na metade do 6º período de economia, não tava gostando do curso. E teve uma entrevista do Cuca, do Atlético Mineiro campeão da Libertadores, que eu achei muito foda. E falava sobre o papel do treinador e tudo. E eu tava na dúvida, vou largar economia, vou fazer o quê? Fiquei entre direito, para trabalhar com direito esportivo, jornalismo, para trabalhar como comentarista, cronista esportivo, ou educação física, para trabalhar como treinador de futebol. E aí, a partir dessa entrevista do Cuca e um vídeo que eu vi na época, tipo, se não existisse dinheiro, o que você faria da sua vida? Aí eu desapeguei um pouco dessa parte de grana e fui fazer o que eu queria fazer. Comecei a fazer educação física, aí minha família ainda me convenceu a conciliar os dois. Aí eu fui fazer educação física na UEG e continuei matriculado em economia na Federal. Só que aí eu já estava esgotado mesmo com o curso, não queria continuar, larguei e fui só pra educação física na UEG. Aí logo de cara já comecei a trabalhar no Vila, apareceu um anúncio de estágio no Facebook. Fui lá fazer a entrevista, fui até meio descrente. Pô, chegar lá, os caras perguntar que período que eu tô, falar que eu tô no primeiro período, os caras vão mandar eu vazar, né, velho? Entende o quê? Mas deu tudo certo, fiz a entrevista. Na época o coordenador era o Ariel Mamed, era treinador de Sub-17 também. A gente teve uma boa compatibilidade ali no primeiro momento e já entrei. E aí fiquei auxiliando o 20 e o 17. Isso no primeiro período? Acabando o primeiro período. Caralho, Arthurzinho. Eu trabalhei a faculdade inteira praticamente, cara. Foi 1 ano no Vila, depois 6 meses de Jardim América, depois Trindade. 6 meses no Trindade, isso totalizando 2 anos de auxiliar. E aí não era nem formado, já peguei de treinador de Sub-17 do Trindade, que era uma das principais bases já do estado na época. A gente tinha acabado de ser campeão goiano Sub-20, eu tava de auxiliar técnico do Rafinha. Mas o Rafinha tu conheceu no Jardim? Não, conheci no Vila. Ah, você conheceu o Rafinha no Vila? O Rafinha era treinador do Vila no Sub-15 e eu auxiliava o Ariel no Sub-20. Aí o Ariel já tinha subido de categoria, tava com ele no 20. Aí foi ter uma taça BH
Eu vivia dentro do Vila, cara. Eu era apaixonado por futebol, né? Então queria viver o máximo que podia ali dentro do clube. E aí acompanhava muito treino do 15, muito jogo do 15. Então fui criando uma boa relação com o Rafinha também. No que ele saiu do Vila, ele me levou de auxiliar dele pro Jardim América e depois de auxiliar também pro Trindade. Pô, e aquele time do Trindade era embaçado, né? Era um aquele dia 2016, né? Foi campeão goiano? 2016. Foi o melhor elenco que você trabalhou? Não. Não? Tu fala assim, meu Deus, Não. absurdo. A geração 9-7 do Vila, ela era fora do comum, cara. 9-7 a aqui geração é Albano, do Dudu, do Everton, Albano, Gabriel, goleiro que tava na Aparecidense, fechou agora no CSA. Dupla de zaga era Luizão, Brunão, tinha o Patrick Bray, sim, tinha o Caio Mascarenhas, o Félix. O Félix chegou depois. O Daniel chegou pra gente no semestre seguinte. Acho que eu não cheguei a trabalhar com ele, não. E no ataque tinha Marcão, Marcos Paulo. O André Júnior tinha saído do Goiás, foi lá trabalhar com a gente também. O Lausen, Alex Augusto era um extremo que tinha vindo do interior de São Paulo, uma força danada, cara, arrastava aberto pela direita. Tinha muito cara bom. Mas era muito bom mesmo. O nosso elenco... Foi o elenco do 11 a 1 do Goiás. Exatamente. Aí, se vocês querem ver algumas entrevistas, vai lá no Descentralizados. Tem jogo onde fera com 90% dessa galera e tem de carona também com alguns desses que você falou. Muita gente, né? Muita gente boa, cara. Muita gente boa mesmo. O nosso time do Trindade também era muito bom, também era um time extremamente competitivo, mas a gente tinha consciência, por exemplo, a gente pegou o Vila... que era essa geração. Era essa geração, só que, digamos, tinha muito problema interno. Não sei falar direito porque eu não estava lá dentro na época, mas assim, a gente percebia que o clima não era dos melhores, igual quando a gente estava lá. E uma outra coisa que favoreceu muito foi o primeiro e, se eu não me engano, o único campeonato goiano de pontos corridos que teve na base até então. Então, porque se a gente pega aquele time do Vila em 2 jogos, cara, com o talento que aqueles caras tinham, ia ser mais complicado de vencer. Só que num campeonato de pontos corridos acabou prevalecendo a nossa consistência dentro da competição. Eu acho que a gente só teve uma derrota no campeonato. Acho que foram 6 vitórias, 4 empates e uma derrota. Pô, e ainda falando de Trindade, você tava em 16 no começo do ano como auxiliar, segundo semestre tu virou treinador. Foi sua primeira experiência como treinador? Foi. E como é que foi, tipo assim, essa diferença de... Um dia tu tá auxiliando o Ariel, o Rafinha, ainda tinha o Rubinho também na época, né? E aí no segundo semestre te coloca lá. Como é que foi essa experiência pra você, assim, depois de todo esse período? E detalhe, você ainda tava na faculdade. Foi uma loucura total, cara. Loucura total, porque a gente, olhando de fora, a gente acha que a gente tá pronto. Porque uma coisa é você estar como auxiliar e ser um autêntico palpiteiro. Eu, de vez em quando, ministrava alguns treinos. Só que assim, as tomadas de decisão não eram minhas. Eu simplesmente estava olhando de fora. Você não tem todo o envolvimento emocional, você não é o comandante real do processo. É muito tranquilo trabalhar como auxiliar, apesar de dar aquela angústia de você querer ver as suas ideias, de você às vezes não concordar com alguma coisa que está acontecendo, mas você tá ali, como o nome fala, de auxiliar. Você não vai impor nada. Eu e o Rafinha, a gente já teve uns pega pra capar bom demais. Porque a gente tinha uma relação muito aberta de... Eu tenho muita abertura para falar as coisas, para participar dos processos tanto de treino quanto de decisões de plano de jogo, de substituições, etc. De repente, viro treinador, e eu viro treinador numa situação que foi muito desfavorável. Era para eu virar treinador do 17 e o Rubinho assumir como coordenador. E o Rubinho, infelizmente, ele teve um problema de saúde muito grave na época. Ele ficou internado mais de mês. Ele não voltou a trabalhar com a gente no semestre. E ele estaria fazendo parte dessa minha transição, desse meu aprendizado como treinador. E acaba que, com essa ausência dele, eu fico sozinho em campo. Era eu como um treinador de primeira viagem e o Carlos Campioli como preparador físico de primeira viagem. E a gente pegando um elenco que era extremamente difícil de lidar, porque era a geração 9-9 do Trindade, que era uma geração que tinha sido campeã sub-15 com o Jardim América. Era muito perna, cara. Era muito perna. Então, assim, eram uns moleques muito soberbos, uma molecada que achava que já era jogador. Só de ter ganho um campeonato sub-15, e eles eram muito paparicados. Eles já tinham... Quem montou lá era um grupo de empresário e, digamos, fazia tudo que essa molecada queria. Então essa molecada, ela já tinha um ego
de jogador de futebol. Eu apanhei demais da conta esse semestre lá na Trindade. Foi um aprendizado, vamos falar, na marra mesmo, sabe? Depois, quando era pra gente ter uma sequência de trabalho lá na Trindade, eles decidiram encerrar com o Sub-17 na época. A prefeitura não estava ajudando como era esperado, e aí deu sequência no projeto só com o Sub-20. Aí já fizeram um convite para eu continuar como auxiliar técnico. Eu fui como auxiliar para a Copa São Paulo na perspectiva de voltar como treinador do 17. A gente volta 1 semana, 2 semanas, já encerra o trabalho. Eu não queria voltar a ser auxiliar, eu queria continuar aprendendo e evoluindo como treinador. E aí acabei saindo e começou a loucura de viver da bola autenticamente, um pinga-pinga de clube em clube. Vamos umas perguntinhas de leigo, que eu pensei, mano, quero saber. A primeira é, existe a frase, o auxiliar treina, o treinador só entrega os coletes? Tu já viveu isso? Cara, eu nunca vivi, porque sempre os treinadores que eu trabalhei eram muito bons. Eu sendo auxiliar, auxiliei Rubinho, auxiliei o Ariel, auxiliei o Rafinha. Todos tinham um nível de conhecimento e um nível de treino excelentes. Mas a gente escuta isso muito mais no futebol profissional do que no futebol de base, né? Na base é normal nem ter auxiliar. Eu mesmo, quando eu era auxiliar, na verdade eu era estagiário, mas exercia a função de auxiliar técnico. Auxiliar de verdade eu fui ter pela primeira vez agora lá no Império. Me ajudaram muito. O Glênio no Sub-17, o Rafael no Sub-15, eram 2 caras da cidade lá. O Glênio já tinha sido treinador lá no Império antes de eu assumir. A gente teve uma conexão muito boa, ajudou pra caramba, cara, no dia a dia dos treinos, nos jogos principalmente, então uma leitura de jogo muito boa. Mas eu particularmente nunca vivenciei essa situação não, mas que existe, existe. Outra pergunta, quando você é treinador e você tem que escolher um auxiliar, existe aquilo de, se eu sou um treinador mais ofensivo, o meu auxiliar tem que ser mais defensivo? Ou necessariamente não existe essa regra? Não, eu acho que quando você chega num patamar de futebol profissional, você consegue ter, digamos, uma equipe de múltiplas tarefas, existe. Igual eu vi uma entrevista, foi um treinador português, eu não vou lembrar o nome agora. E ele falava que dentro da comissão técnica, quem contratava ele, contratava a comissão completa. Ele tinha um auxiliar técnico para defesa, um auxiliar técnico para o ataque, um auxiliar técnico para as bolas paradas, um analista de desempenho para a comissão, para o próprio time, e um analista de desempenho para analisar adversários. Um analista de desempenho para a comissão? A comissão que eu falo assim, um que analisava o time, o modelo de jogo do time, acompanhava o dia de treinos. Do dia que você falou, meu Deus, tem um cara que analisa a comissão. Isso é um supervisor. É doideira. Então, assim, quando você chega nesse nível, sim. Mas aqui, particularmente, na nossa realidade de futebol de base, se você tem um auxiliar, você já tem muito. Você não pode nem escolher o perfil, a característica. Só de ter um auxiliar já tem muito. Eu prefiro, particularmente, ficar com a defesa, porque eu acho mais minucioso os ajustes do que com o ataque. Então, quando a gente fazia algum trabalho mais específico lá, eu deixava o ataque sempre com os auxiliares e eu ficava com a defesa. Mas no segundo semestre, por exemplo, eu não tive auxiliar. O Rafael assumiu o Sub-13, o Glênio preferiu dar uma afastada do futebol e aí eu ficava com tudo. Então, ficou um pouco mais complicado de ter essa divisão. O Felipe Luiz, por exemplo, tem 3 auxiliares técnicos no Flamengo. Eu acredito que ele tenha mais essa preferência de ter um cara que foque mais no ataque, um que foque mais na defesa. Então faz sentido, se você pode escolher um perfil, faz sentido. Se eu sou um técnico de características mais defensivas, eu pego um auxiliar que tenha mais conhecimento sobre a fase ofensiva do jogo, faz sentido. E mano, falando um pouco também, porque além de treinar clubes, hora ou outra você também treina algumas atléticas de faculdade. Inclusive tá um bastante aqui, ó. Bastante, tu é bastante procurado. Mano, você já treinou o quê? Direito, medicina, engenharia? Já, um tantinho bom. Um tantinho bom. Eu queria saber como é que é o treinamento, pô. Tipo assim, porque, mano, essas atléticas jogam campeonato de tiro curto, né? Total. Tipo Jugs. E eu queria saber se o Arthur também tem uma atlética preferência, uma faculdade. Atlética não, faculdade. É algo que você fala assim, foi gostosinho ser campeão aqui. Cara, eu já tô 6 anos com a Médio Nirv, né, que é a Ataque Cardia. É um carinho bem especial. Eu gosto pra caramba do futebol universitário. Eu falo que é onde a gente trabalha na essência mesmo do esporte. A galera competindo porque quer competir. A galera quer ganhar porque quer ganhar. Que benefício você tem ali?
Nenhum, eu brinco com os meninos. No máximo, as meninas que estão de fora vão te achar bonita ali jogando e beleza. Depois você aproveita na noite, na hora da festa. O treinador fica bonito também depois que ganha? Não, o treinador tá velho, né? Essa fase de rolê universitário. Mas pra molecada, cara, é o auge. O complicado ali é você não poder, de certa forma, cobrar tanto assiduidade. É só um treino na semana e muitas vezes a galera tá faltando treino. Então... É porque o campeonato também não é só o treino, né? Tem o... Eu até brinco com a galera, pô, já que vocês vão jogar de ressaca, vem treinar de ressaca também, cara. Vamos meter o treino domingo de manhã. Pô, só os aços assim, ó. Suar todo aquele álcool. Mas o futebol universitário, ele é uma delícia, cara. Eu, digamos, descobri o futebol universitário através da Univ em 2019, que foi quando eu tinha largado o futebol. Tinha dado uma desanimada de trabalhar com o futebol de base, pedi conta do Atlético no meio do ano de 2018 e fiquei 6 meses sem nada de futebol. Mal assistia futebol nessa época. Esses 6 meses que eu fiquei parado, veio esse convite da TAC para assumir como treinador lá de futsal masculino e feminino e society masculino e feminino. Eu nunca tinha trabalhado com futsal, mas foi uma experiência boa demais da conta, cara. A gente ganhou praticamente tudo no ano de 2019. E aí, infelizmente, veio a pandemia em 2020. Eu tava praticamente com 3 times universitários quando veio a pandemia. Eu tava treinando os times da TAC, eu tava com a seleção da PUC, eu tava com o time direito da PUC também. Aprendi a gostar de verdade do esporte universitário por conta disso que eu falei. É a essência do esporte, cara. E financeiramente é muito bom também, né? Coisa que difere bastante da realidade do futebol de base. Principalmente aqui no estado. Aqui, de maneira geral, os salários são ruins, né? Quando eu larguei futebol a primeira vez, o meu melhor salário até então era R$ 1.500. Eu treinando todos os dias, praticamente, da semana, o time de base. Para treinar o nível, eu já ganhava praticamente isso para trabalhar 2 vezes na semana. Então, e é muito mais divertido. Você não tem um nível de cobrança externo. Você tem a sua cobrança particular, a cobrança ali que você tem com os atletas. É gostoso de trabalhar, eu prefiro. Voltando a falar de futebol, você treinou Atlético Sub-14, Vila Sub-14, o Império esse ano Sub-15 e treinou Ovel Sub-15? 17. Ovel 17? Qual foi o Sub-15 que treinou? Desportivo Real. Desportivo Real, exatamente. Eu queria saber como que é pra você ter que lidar com essa garotada ainda nova, beirando os 15, e se existe uma idade de... Irmão, se tu não virar agora, tu não vai virar mais. Esse 15, o 15 anos é a idade limite? Tem isso? Não tem não. A gente pode fazer projeção, né, cara? Mas é uma coisa que eu falo com os meninos. O que a gente vê é capacidade, mas o potencial, você pode achar alguma coisa, mas não tem como você mensurar o potencial de alguém. É tudo questão de trabalho, cara. No Sub-15, a gente tem uma garotada que tá praticamente dando os primeiros passos em termos de categoria de base. O papel ali no Sub-15 é aprender os conceitos de jogo, é começar a entender que o jogo ele sai daquela coisa da escolinha de ser um jogo mais individual, um jogo mais bagunçado, e começa a ser um jogo um pouco mais organizado. A maior diferença que tem pra mim entre as categorias é do 15 pro 17, porque no 17 o jogo já tem um nível de organização maior. Eu perguntei isso também porque, mano, 16 tu já pode assinar um contrato profissional, né? Sim. Então até os 15 você ainda tem aquela escolha. Será que eu continuo? Será que eu vou virar? Bom, o futebol é engraçado por causa disso. A qualquer momento, o cara que é talentoso, ele pode ficar pra trás, ele pode se perder. O cara que não é tão talentoso, mas que tem um nível de trabalho muito alto, ele pode ultrapassar, ele pode chegar. E não é justamente no 15 pro 17? Você vê muito craque, que você fala assim, cara, esse moleque jogava muito no Sub-15. Mas tem cara que se perde no Sub-20. Tem cara que se perde no Sub-20. Tem cara que... A gente tem alguns exemplos aqui dentro do estado que foram artilheiros no Sub-15, no Sub-17, chegam no Sub-20. O cara se perdeu. Pra mim vale muito aquela clássica frase de... O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Às vezes não é só talento. É muito mais do que talento. E é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. O grande diferencial de verdade do jogador de futebol é a competitividade. Muita gente fala, o futebol caiu demais de qualidade. Não é que o futebol caiu de qualidade, ele subiu muito o nível de competitividade. Então, muitas vezes o jogador talentoso,
ele é um jogador preguiçoso, ele é um jogador que não compete da maneira que o jogo exige que ele deveria competir. Aí volta naquele exemplo que a gente conversou de quando eu era moleque e achava que queria ser jogador. Você falar que quer uma coisa, você querer de verdade é outra. Quando você fala em querer de verdade, você fala de colocar intensidade, trabalhar duro para aquilo ali. A maioria da molecada se perde nisso. Uns se perdem por achar que são talentosos demais e não trabalham como deveriam. Outros acham que são antes de realmente serem e se perdem nisso daí. É muito complicado. O talento hoje, ele não resolve a problemática do jogo, porque tempo e espaço estão muito reduzidos para você tomar uma decisão. Então, mais do que talento, você tem que competir. Hoje não tem como, igual acontecia antigamente, uma equipe jogar com um jogador a menos, porque ele só tá ali para atacar. Hoje os 11 marcam, os 11 jogam. O goleiro hoje que não consegue jogar com o pé dificilmente vai ter mercado. Pode ser o goleiro que for, cara. Então, o futebol hoje ele é mais complexo do que era um tempo atrás. Eu vejo muito nesse sentido. Não tem uma idade que você possa falar de esse aqui pode desistir de ser jogador. Você consegue perceber isso em várias faixas etárias. Tem gente que tá insistindo até os 20 anos e que não vai, cara, porque não tem talento suficiente, por mais que trabalhe, por mais que se esforce. Da mesma forma o contrário também. Tem gente que com 17, às vezes você acha que não é tão talentoso, às vezes acha que não vai chegar. Mas, pô, o moleque trabalha tanto, o moleque se esforça tanto, e às vezes ele tá numa posição que ele não precisa ser o mais talentoso do mundo. O que ele precisa de verdade é ter conceito de jogo bem definido. Se ele tem esses conceitos bem definidos, em termos de poder de marcação, em termos de posicionamento, em termos de saber fazer uma cobertura, se ele tem uma competitividade boa, o cara chega. Irmãozinho, esse ano você foi vice-campeão goiano sub-17 pelo Império. Você conseguiu fazer o time ser líder na Copa, na Mané Garrincha, depois de ter perdido os destaques. O sub-15 então também, pô, tá maluco. Eu imagino tanto que é missão você ter que, de certa forma, contratar jogadores, né, pro Império, que é sempre uma missão a mais. E eu queria saber como foi esse ano pra você, apesar desse vice-campeonato. Foi um ano bom? Pô, tá maluco. Nem os meus melhores sonhos eu esperava chegar onde chegou esse semestre, esse ano de maneira geral, né? Porque quando eu fui pra lá, o Império eu não conhecia de certa forma, já tinha visto que estava jogando a segunda divisão do Sub-17 e tudo, subiu para a primeira junto com a Alvel e não foi rebaixado, cara, porque escapou na última rodada vencendo o Vila em casa e permaneceu na primeira divisão. Permaneceu, acho que fez 6 pontos e a gente foi para lá, chegou lá o primeiro dia, cara, praticamente não tinha jogador. A primeira semana praticamente não tinha elenco. A gente foi montando praticamente do zero e eu lembro que no carnaval me bateu o desespero, tipo, cara, a gente não tem time, a gente com esse time aqui a gente vai rebaixar. E aí eu saí ligando, mandando mensagem pra meio mundo de gente. O cara no meio do bloquinho de Goiânia pensou, fudeu. Tem isso. E aí foram aparecendo atletas, aconteceu a liberação do Filipinho, do Goiás, estava fazendo avaliação aí, depois do carnaval liberaram o Filipinho. E aí a gente começou a ver que a gente tinha condição de não rebaixar, vou colocar assim. E de repente a gente viu que a gente tinha condição de classificar. E na quinta rodada eu falei com o pessoal, a gente tá com um time hoje que, dado o nível da competição, se a gente achar mais 2, 3 peças, a gente tem condição de brigar para ser campeão. Na quinta rodada, jogando contra o Atlético Goianiense no Ferreira Pacheco. E o pessoal achou que eu era maluco de falar isso. E não me deram, de certa forma, as peças que precisava. Eu tinha esgotado tudo que eu tinha para captar, tudo que eu tinha para levar, eu tinha levado. Não tinha mais de onde tirar atleta, mas tinha gente que estava com a gente que poderia ter auxiliado nisso e não conseguiu auxiliar. A gente consegue chegar onde chegou e ser vice-campeão. E no segundo semestre, melhor campanha da primeira fase. Depois a gente negociou 5 titulares do primeiro semestre pro segundo e a gente conseguiu ser vice-campeão. Conseguiu passar em primeiro lugar. Mas aconteceu de não ser tão bom como poderia, mas só tenho a agradecer, cara. Foi uma experiência fantástica. Acho uma loucura trabalhar com 2 categorias. O que eu trabalhei esse ano não tá escrito. Foi um ano de muito aprendizado, de muito amadurecimento. Foi o ano também que eu brinco que eu falo que não me tira mais do futebol. Porque eu já fiquei num vai e volta assim do futebol, porque de vez em quando eu desanimo com
questões políticas, com questões financeiras. E esse ano eu tive até coragem de desembolsar uma graninha e fazer a licença B. Pô, eu quero que você fale disso, porque como é que foi essa experiência lá no Rio? Pô, tu tava com uns caras também, que é conhecido, né, pô? O Castan. Sim. E o Marcinho, que jogou aqui. Tinha muito jogador bom lá, cara. Marcinho, Castan, Auremir, Edmar. Auremir Aderlan, tava lá? Sério? Auremir, tinha Que muito Edmar? cara. O lateral? Edmar lateral. Pô, louco, sério. Tá querendo aposentar, eu brinquei com ele lá. Edmar, aposenta não, cara. Tá doido, pô. Tem mais 2 anos aí pra jogar, despreocupado. Nenê tem 10 anos que ele vai aposentar. Foi uma experiência boa, cara, a licença B lá da CBF. Difícil falar se eu esperava mais ou se supriu expectativa. Uma coisa que me decepcionou um pouco é que enfatiza exageradamente na parte física. Tinham aulas ali que, de certa forma, eram dispensáveis no curso. Poderia ter mais abordagem da parte tática, mas dentro do passo a passo das licenças, eles dizem que a B ela é mais voltada para a formação até sub-17, e os treinamentos, as aulas e os treinos que a gente teve lá foram mais voltados para isso mesmo. Mas eu senti falta de uma abordagem mais de jogo, de falar um pouco das plataformas táticas, de modelo de jogo, abordar diferentes ideias dentro do jogo. Foi muito superficial nesses pontos, mas vale muito pelo network, pela troca de experiências. Conheci caras ali que treinador de sub-8 do Atlético Mineiro, sub-11 do Corinthians, sub-17 do Santa Cruz, jogadores de nível muito alto. Tinha ali o Bissi, que jogou muito tempo na Europa, o Matheus Hansen, que também teve uma vivência fora do país, Castan, dispensa qualquer tipo de apresentação aí, né? Até teve um dia que eu tava almoçando lá, do lado do Castan, e eu fui conversar com ele sobre a época na Roma, porque foi a Roma que eu mais acompanhei, cara. Foi a melhor campanha da história da Roma no campeonato italiano, mas foi vice-campeão porque a Juventus era um absurdo. E o treinador na época era o Rudi Garcia, e eu fui perguntar pra ele sobre o Rudi, como é que era e tal. E aí o cara conta algumas histórias que ele vivenciou ali dentro da Roma, que você olha assim, pô, caralho, mano, que massa, né? Essas experiências profissionais, pessoais, que você vai conversando com pessoas ali dentro, eu acho que são o de maior valor. Pra quem não tem nenhum conhecimento, digamos, teórico sobre futebol, é muito válido. Agora, eu particularmente, eu gosto de ler, eu gosto de estudar futebol, então tudo que eu vi ali, nada foi novidade. O que eu falo que me acrescentou em termos teóricos, assim, para além dessas vivências, dessas trocas de experiências, foi a questão de planejamento de treino. Eu faço o meu planejamento de maneira muito individual. Eu gosto de escrever, mas eu não fazia tão passo a passo igual eles ensinam. E eu acho massa ter essa experiência de, como é que eu vou falar? De catalogizar. Saiu errada a palavra. Catalogar, isso. Obrigado. De catalogar os treinos de uma maneira mais metódica, perfeito. Meu português tá falhando, tô falando demais, cara. Pô, inclusive a gente podia tomar um açaí. Porra, bora, depois daqui bora. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito proveitoso o curso, mas sobretudo nas experiências mesmo de convivência assim, com o pessoal, de troca de ideia. O network é importante mesmo, ainda mais pra gente. E muitos professores bons. Isso também agrega demais, cara. O Próspero Paoli mesmo foi uma das principais referências que eu tive no meu TCC há 8 anos atrás. Você ter aula com um cara desse que tem o nível de conhecimento que ele tem é muito bom. Vitorzinho, pra finalizar, você é treinador do Império, mas depois dessas campanhas, chegou a aparecer alguma coisa pra você? Cara, graças a Deus apareceu. Teve uma, inclusive, que eu arrependi demais, cara. Pro bom ou pro ruim? Acaba que pro bom, porque assim, eu tinha o objetivo, quando eu fui lá pro Império, eu estabeleci um objetivo pessoal, meu comigo mesmo, de ficar lá 2 anos, porque eu queria ter sequência de trabalho. Eu nunca tinha tido 2 pré-temporadas com a mesma equipe. Das 6 meses num clube, apareceu uma proposta, ia pra outro, apareceu uma proposta, ia pra outro. O máximo que eu tive até então de sequência foi 9 meses no Trindade, que quando eu retornei pra lá em 2022, eu peguei o Sub-17 na metade da primeira fase, no primeiro semestre, finalizamos nas quartas de final
E aí eu tive a pré-temporada e joguei a Mané Garrincha ali no segundo semestre. Só que aí apareceu o convite para ir pro Mato Grosso, eu saí, não dei sequência no trabalho. E lá no Império, esse nosso time que foi vice-campeão, que passou em primeiro agora no segundo semestre, metade era primeiro ano da categoria. Então a gente já tem uma base 08 muito boa para dar sequência agora nesse próximo ano. Tava também treinando o Sub-15. Então a geração 09 que está subindo agora para o Sub-17 também já entende a minha metodologia de treino, também já sabe quais são as ideias de jogo. Então eu queria muito ter essa sequência, eu tenho uma expectativa muito boa para esse ano, cara. No primeiro semestre, nosso objetivo era fugir do rebaixamento nas duas categorias. No segundo semestre, a gente tinha estabelecido o objetivo de classificar entre os 4 e fomos ousados de querer chegar nas duas finais, não deu certo em nenhuma. Para esse semestre agora no Império, a princípio eu fico comandando só o Sub-17 e fico como coordenador técnico nas outras categorias, acompanhando o Sub-15 e o Sub-13. E vamos com o objetivo de ser campeão realmente no Sub-17. A gente sabe da dificuldade que vai ser, principalmente porque a gente vai estar confrontando aí o Goiás, que tem a melhor geração que eu já vi aqui no estado, que é a geração 09 do Goiás, é a melhor que eu já vi. Já tinha uma geração 08 muito boa. O Vila, que estava com a maioria do 08 emprestado, jogando pro Atleta Jesus e quase subiram na segunda divisão, vai ser um time muito forte também. O Atlético, que mudou muita coisa internamente lá, e eu tenho certeza que até pelo peso da camisa vai montar um time muito forte, apesar de ter pouco 08 até então e ter pouco 09 também, mas é o Atlético, né? A gente vai ter uma competitividade muito boa, outras equipes do estado que tem um trabalho muito bom, como Trindade, São Luís, Vianópolis, que foi campeão agora da segunda divisão, é nosso vizinho lá, é um time forte pra caramba. O Edinho, que é o dono do projeto lá, entende pra caramba de futebol. Então vai ser um campeonato muito pegado, mas a gente tem a sequência de trabalho aí como um diferencial na minha visão. Então eu tenho uma expectativa boa. Irmãozinho, obrigado pela resenha. Eu te agradeço. Sensacional. A gente tem essas conversas sempre pós-balada, mas hoje registrada, para deixar registrado também, porque, mano, eu gosto muito de você e eu já queria essa resenha antes, então esse de carona foi especial. E todo sucesso pra você, Arthurzinho. Sabe que você pode contar comigo sempre aí. Essa amizade nossa que começou em 2024, a tendência é durar por muitos e muitos anos. Amém. Sucesso e feliz 2025. Tamo junto, meu irmão. Te agradeço imensamente aí o convite. Pra mim, sentar nesse banquinho aqui, dessa vez como entrevistado, uma honra muito grande. Fico feliz aí. Te desejo tudo melhor. Sabe o carinho enorme que eu tenho por você. E igual eu brinquei um dia, né? Nossa amizade, ela não é da bola, apesar de nós dois termos a vivência da bola. E ela vai muito além, né, cara? Gosto demais de você e desejo todo sucesso aí. Espero que você esteja lá em breve pra acompanhar um jogo do Amém, viu? Império. Pô, esse ano eu prometo. Eu vou lá. Eu e o Mark. E conhecer a paradisíaca cidade de Pires Ai, do Rio. que beleza. Eu vou comer pizza lá em Pires do Rio. Lá é top. Você vai adorar. Arthurzinho, olha pra ali. Pede pra galera deixar o like e inscrever no canal do Pimenta, pô. Rapaziada, já segue, já deixa o like. Esse menino de ouro aqui, ó, merece. Ainda vai ser muito estourado aí nas mídias. Redes sociais do Arthur. Então aproveite. Rede social, só Instagram, arthur.reis. Mas lá é low profile, não sou muito de postar não, só acontecimentos muito especiais mesmo. Isso aqui, por exemplo, daqui a pouco vai ter um storyzinho nosso. Porra, lá, vai isso mesmo. É especial. Vai mesmo. É isso. Se você gostou, dê seu like, acompanhe as outras entrevistas, porque 2025, pô, nós estamos estourados, na moral. Mês de janeiro foi pica, fevereiro tem tudo pra ser ainda melhor. Dê seu like, feliz 2025 pra você que tá acompanhando, fechou? Tamo junto. É nóis. Valeu. Olha pra ali então, só faz uma pose pra eu tirar uma foto. Ei!